E se eu te dissesse que as datas de nascimento que carregamos não são mera coincidência, mas um selo divino em nossa vida? Jeremias um dia ouviu estas palavras do Senhor: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Jeremias 1:5. Você já parou para considerar que sua data de nascimento pode carregar um propósito celestial que transcende a compreensão humana? Neste momento, talvez você esteja sentindo um vazio inexplicável, uma sensação de não pertencer completamente a este mundo, como se algo maior estivesse te chamando. Essa sensação não é um erro, é um despertar espiritual. O que parece solidão é preparação. Não é coincidência, é propósito. Seu nascimento em uma data específica não foi um acidente cósmico, mas uma escolha divina cuidadosamente planejada. Desde tempos antigos, culturas e tradições espirituais reconheceram o poder das datas de nascimento como portadoras de significados profundos e dons especiais. Da astrologia à numerologia, essas antigas sabedorias sempre apontaram para uma verdade que muitos ignoram. Alguns são marcados pelo divino desde o primeiro suspiro. Você se sente diferente? Sempre teve intuições que se revelaram verdadeiras? Experimenta coincidências significativas demais para serem explicadas? Essas são as marcas dos escolhidos. Pessoas designadas para um propósito maior, que sentem o chamado divino ressoando em seu espírito, mesmo quando não conseguem compreendê-lo completamente. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece solidão será testemunho. Os momentos em que você se sentiu deslocado, incompreendido ou solitário são parte do plano divino para moldar seu espírito e prepará-lo para a sua missão especial. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, você está sendo refinado através dessas experiências. E se eu te dissesse que as datas de nascimento que carregamos não são mera coincidência, mas um selo divino em nossa vida? Jeremias um dia ouviu estas palavras do Senhor: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Jeremias 1:5. Você já parou para considerar que sua data de nascimento pode carregar um propósito celestial que transcende a compreensão humana? Neste momento, talvez você esteja sentindo um vazio inexplicável, uma sensação de não pertencer completamente a este mundo, como se algo maior estivesse te chamando. Essa sensação não é um erro, é um despertar espiritual. O que parece solidão é preparação. Não é coincidência, é propósito. Seu nascimento em uma data específica não foi um acidente cósmico, mas uma escolha divina cuidadosamente planejada. Desde tempos antigos, culturas e tradições espirituais reconheceram o poder das datas de nascimento como portadoras de significados profundos e dons especiais. Da astrologia à numerologia, essas antigas sabedorias sempre apontaram para uma verdade que muitos ignoram. Alguns são marcados pelo divino desde o primeiro suspiro. Você se sente diferente? Sempre teve intuições que se revelaram verdadeiras? Experimenta coincidências significativas demais para serem explicadas? Essas são as marcas dos escolhidos, pessoas designadas para um propósito maior, que sentem o chamado divino ressoando em seu espírito, mesmo quando não conseguem compreendê-lo completamente. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece solidão será testemunho. Os momentos em que você se sentiu deslocado, incompreendido ou solitário são parte do plano divino para moldar seu espírito e prepará-lo para sua missão especial. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, você está sendo refinado através dessas experiências. A jornada do escolhido, sinais e preparação divina. Quando Deus escolhe alguém,
ele começa a trabalhar muito antes que essa pessoa tenha consciência do seu chamado. Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas que nos campos solitários estava sendo preparado para liderar uma nação. Enquanto ele praticava com sua funda, protegendo o rebanho de leões e ursos, Deus estava desenvolvendo nele a coragem e habilidade que um dia derrubariam Golias. O que parecia solidão era, na verdade, um campo de treinamento divino. Você também pode sentir que tem passado tempo demais em seu próprio campo de pastoreio. Lugares de isolamento onde parece que nada significativo está acontecendo. Talvez você olhe para outros ao seu redor e se pergunte por que eles parecem avançar enquanto você permanece em espera. Não desanime. Como está escrito em Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O tempo de Deus é perfeito. Seu nascimento foi cronometrado não apenas para um dia aleatório, mas para um momento específico no plano divino. Pense nas datas de nascimento como coordenadas espirituais, marcando seu lugar único na história da redenção. Você nasceu exatamente quando deveria nascer, nem um dia antes, nem um dia depois. Não é coincidência, é propósito. Você já notou como certas datas parecem carregar uma energia especial? Dias como o 7º dia do 7º mês, 7 de julho, ou o 11º dia do 11º mês, dezembro, são considerados espiritualmente significativos em muitas tradições. Pessoas nascidas nessas datas frequentemente relatam experiências espirituais intensas, conexões intuitivas profundas e um senso inato de propósito. Mas a verdade é que cada data carrega seu próprio significado divino, sua própria frequência espiritual, que ressoa com o propósito específico da pessoa nascida naquele dia. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2:10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro, Deus já havia mapeado suas boas obras, seu propósito, sua contribuição única para o reino. Sua data de nascimento é parte desse mapeamento divino, um ponto de entrada perfeitamente sincronizado com o plano maior. Na antiga tradição hebraica, números e datas sempre carregaram significado espiritual profundo. O número 7 representa perfeição e completude. O número 8 simboliza novos começos. O número 12 representa governo divino. Se você nasceu no dia 7, pode carregar uma inclinação natural para buscar perfeição e completude em tudo o que faz. Se foi no dia 8, pode ser naturalmente inclinado a iniciar coisas novas, a ser um pioneiro em sua esfera de influência. O número 12 pode indicar um chamado para liderança espiritual ou governança. Mas não se trata apenas do dia. O mês e o ano também contribuem para essa equação divina. Cada camada adiciona profundidade e nuance ao seu propósito. É como um código espiritual inscrito em seu DNA temporal, um conjunto único de características e dons que apenas você possui, na combinação exata necessária para cumprir seu chamado específico. O que parece perda é preparação. Muitos escolhidos passam por períodos de aparente esquecimento, como José no poço e depois na prisão. Durante 13 longos anos, ele deve ter se perguntado por que Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido. Mas cada experiência estava formando nele o caráter e a sabedoria necessários para governar o Egito e salvar seu povo da fome. O que parecia perda era, na verdade, preparação para um propósito maior do que ele poderia imaginar.
Você também pode estar passando por seu próprio tempo no poço. Um período onde sonhos parecem morrer, onde o chamado parece distante e impossível. Talvez você tenha experimentado rejeição, traição ou simplesmente longos períodos de espera silenciosa. Saiba que esses tempos não são desperdício. Deus está usando cada experiência, especialmente as dolorosas, para moldar você para seu propósito. Não é coincidência, é propósito. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as boas e as aparentemente ruins, estão sendo tecidas juntas em um tapete de propósito divino. E sim, até mesmo sua data de nascimento é um fio essencial nesse tapete. Os padrões divinos nas datas dos escolhidos. Ao longo da história bíblica, podemos ver como Deus opera com precisão cronológica. Daniel pôde prever a vinda do Messias, calculando as semanas proféticas. Os magos do Oriente identificaram o nascimento de Jesus através de sinais celestiais que ocorreram em momentos específicos. O próprio Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Nem antes, nem depois. Exatamente quando todas as condições estavam perfeitas para sua vinda. Da mesma forma, sua entrada no mundo foi divinamente cronometrada. Você nasceu em uma geração específica, em um momento específico da história, porque seus dons, talentos e chamado são necessários exatamente para este tempo. Como Esther, você pode ter sido trazido para um momento como este. Esther 4:10-4. Pense em como Deus planejou a jornada de Moisés. Ele nasceu em um momento de grande perigo para os hebreus, quando todos os meninos estavam sendo mortos. Sua vida foi preservada através de circunstâncias miraculosas. Ele cresceu no palácio do faraó, recebendo a melhor educação do mundo naquela época. O que poderia parecer um terrível acidente de nascimento, nascer durante um genocídio, era, na verdade, parte de um plano divino para preparar o libertador que Deus usaria para resgatar seu povo. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo as circunstâncias do seu nascimento, que podem parecer aleatórias ou até mesmo trágicas, foram permitidas como parte do seu propósito maior. Talvez você tenha nascido em pobreza, em riqueza, em uma família disfuncional ou em circunstâncias perfeitas. Nada disso foi acidente. Cada elemento foi cuidadosamente planejado para moldar quem você é e prepará-lo para o que você está destinado a fazer. Quando analisamos o significado espiritual das datas, vemos padrões interessantes emergirem. Pessoas nascidas em janeiro, o primeiro mês, frequentemente manifestam qualidades de liderança e iniciativa. Aqueles nascidos em abril, o quarto mês, muitas vezes demonstram forte base de fé e constância espiritual. O mês de setembro, o nono mês, pode indicar pessoas com dons para completar ciclos e trazer conclusões divinas, assim como o número 9 simboliza conclusão. Mas lembre-se, esses padrões não são determinísticos, eles são indicativos. Eles não limitam quem você pode ser, eles iluminam aspectos do chamado que você pode explorar mais profundamente. O livre-arbítrio continua sendo um dom precioso. Você escolhe como responderá ao chamado inscrito em sua data de nascimento. Quando olhamos para exemplos na Bíblia, vemos como pessoas reagiram diferentemente aos seus chamados divinos. Jonas inicialmente fugiu do seu. Moisés argumentou que não era qualificado. Gideão pediu sinais para confirmar. Isaías prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Sua resposta ao chamado divino, incluindo aquele codificado em sua data de nascimento, é sua escolha. O que agora parece solidão, será testemunho. Os períodos de isolamento que você experimenta
não são punição, mas preparação. Como João Batista no deserto, você está sendo formado longe dos olhares do mundo antes de emergir com sua mensagem e propósito. O deserto molda o mensageiro antes que a mensagem possa ser entregue. Reconhecendo os sinais do seu chamado divino. Como você pode saber se é realmente um escolhido? Quais são os sinais que indicam um propósito divino especial ligado à sua data de nascimento? Vamos explorar alguns indicadores que muitos escolhidos experimentam. Primeiro, uma sensação persistente de ser diferente. Desde a infância, você talvez tenha sentido que não se encaixava completamente, como se estivesse olhando o mundo de uma perspectiva ligeiramente diferente. Isso não é alienação. É a marca de alguém cuja visão foi alterada para ver além do que é evidente para outros. Como José, cujos sonhos o separaram de seus irmãos, essa diferença é parte do seu propósito. Segundo, experiências sincronísticas frequentes. Você já teve momentos em que precisou exatamente de algo e isso apareceu de maneira inexplicável? Ou encontrou a pessoa certa no momento exato? Essas não são coincidências, mas confirmações divinas de que você está sendo guiado. São lembretes de que há um plano maior em ação em sua vida. Terceiro, uma forte intuição ou percepção espiritual que frequentemente se prova correta. Você pode sentir coisas que outras pessoas não sentem, saber coisas que não têm como saber através de meios convencionais. Esta sensibilidade espiritual aguçada é um dom, uma ferramenta para seu chamado, não um fardo ou algo a ser temido. Quarto, atrações inexplicáveis por certos temas, lugares ou tipos de pessoas. Talvez você sempre tenha sido fascinado por uma cultura específica ou sinta um chamado para trabalhar com um grupo particular de pessoas. Essas atrações não são aleatórias, mas pistas divinas apontando para áreas onde seu propósito será cumprido. Quinto, sonhos vívidos ou visões que parecem transmitir mensagens ou direções importantes. Ao longo da Bíblia, Deus frequentemente falou através de sonhos. De José a Daniel, de Pedro a João, os sonhos têm sido veículos para a orientação divina. Se você experimenta sonhos significativos e impactantes, pode ser Deus falando diretamente com você sobre seu propósito. Sexto, desafios ou provações que parecem especificamente projetados para desenvolver certos aspectos do seu caráter. Como mencionado anteriormente, o que parece perda é preparação. Essas dificuldades não são punições, mas oportunidades de crescimento precisamente calibradas para fortalecer as áreas que serão mais necessárias para seu chamado futuro. Sétimo, um anseio profundo por significado e propósito que não pode ser satisfeito por sucessos ou prazeres mundanos. Os escolhidos frequentemente sentem uma fome espiritual que as coisas terrenas não podem saciar. Como Davi escreveu: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. Oitavo, momentos de clareza excepcional ou compreensão espiritual profunda que parecem vir do nada. Estes são momentos de revelação divina, quando o véu entre os reinos natural e espiritual se torna temporariamente mais fino, permitindo que você vislumbre verdades mais profundas. Deus não permite nada sem razão. Cada uma dessas experiências é um ladrilho no mosaico do seu chamado divino, uma peça do quebra-cabeça que, quando completo, revelará a imagem do seu propósito único. E sua data de nascimento é a moldura que contém todas essas peças, dando-lhes contexto e significado. Os escolhidos frequentemente passam por um período de morte do ego, antes de entrarem plenamente em seu chamado. Como um grão de trigo que precisa cair na terra e morrer para produzir muitos grãos, João 12, 24.
Há um tempo de rendição e liberação de ambições pessoais antes que o propósito divino possa florescer plenamente. Este pode ser um período doloroso, onde sonhos antigos morrem para dar lugar a visões mais elevadas. Não é coincidência. É propósito. Se você está experimentando essa morte do ego agora, saiba que é parte necessária do processo. O que morre não é seu verdadeiro eu, mas as camadas de identidade falsa que você acumulou, os rótulos e expectativas que outros colocaram sobre você, as limitações autoimpostas que têm restringido seu verdadeiro ser. Abraçando o seu chamado e libertando seu potencial divino. Quando você começa a reconhecer e aceitar seu chamado como um escolhido, algo poderoso acontece. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Experiências passadas que pareciam sem sentido, agora ganham clareza. Desafios que pareciam injustos, revelam-se como preparação necessária. O aparente caos da vida dá lugar a um padrão divino, uma tapeçaria belamente entrelaçada onde cada fio, incluindo sua data de nascimento, contribui para o desenho maior. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não te traz até este ponto de reconhecimento apenas para te abandonar. O mesmo Criador que inscreveu propósito em sua data de nascimento está agora ativo, completando o trabalho que começou antes mesmo de você nascer. É importante entender que ser escolhido não significa ser superior aos outros. Significa ter uma responsabilidade única, um chamado específico que só você pode cumprir. Com grande chamado, vem grande responsabilidade. Os escolhidos não são chamados para autoengrandecimento, mas para serviço sacrificial. Como Jesus ensinou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10:43. O padrão bíblico para os escolhidos frequentemente envolve o princípio paradoxal de que o caminho para cima é para baixo. Pense em José, que teve que descer ao poço e à prisão antes de ser elevado ao segundo em comando do Egito. Pense em Moisés, que teve que deixar o palácio e se tornar um pastor no deserto antes de liderar o êxodo. Pense no próprio Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, antes de ser soberanamente exaltado. Filipenses 2:7-9. Se você está passando por um tempo de humilhação ou aparente rebaixamento, isso pode ser parte do seu caminho como escolhido. O que parece perda é preparação. Deus está estabelecendo em você a humildade necessária para carregar o peso da glória sem ser esmagado por ela. Não é coincidência, é propósito. Até mesmo as estações difíceis da sua vida são orquestradas com precisão divina. Como o oleiro que trabalha o barro, aplicando pressão nos lugares certos no momento certo, Deus está moldando você através de cada experiência para se tornar o vaso perfeito para seu uso. Sua data de nascimento carrega uma vibração específica, uma frequência espiritual que ressoa com certas verdades e propósitos divinos. Aqueles nascidos em datas com o número 1 predominante, como o primeiro dia do mês, frequentemente carregam o dom da liderança e iniciativa pioneira. Aqueles com o número 2 em suas datas muitas vezes manifestam dons de reconciliação e diplomacia espiritual. O número 3 pode indicar dons criativos e expressivos. O número 4 frequentemente aponta para dons de estabilidade e edificação. E assim por diante, cada número adicionando uma camada de significado ao seu propósito divino. Mas lembre-se, não é o número em si que tem poder. É o Deus que orquestrou sua entrada no mundo naquele dia específico, alinhando-o com seu plano maior. Os números são apenas uma linguagem através da qual podemos discernir parte desse plano.
Ao contemplar o significado da sua data de nascimento, é útil olhar para pessoas na Bíblia cujas vidas exemplificam os princípios espirituais associados com esses números. Por exemplo, se você nasceu no primeiro dia do mês, pode encontrar inspiração na vida de Abraão, o primeiro patriarca, que pioneiramente seguiu Deus para uma terra desconhecida. Se seu aniversário cai no quarto dia, você pode ressoar com a estabilidade e força de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, estabelecendo fronteiras protetoras. O que agora parece solidão será testemunho. No futuro, você olhará para trás para esses tempos de isolamento e verá como eles foram cruciais para moldar seu caráter e aprofundar sua dependência de Deus. Como Elias no deserto ou Paulo na Arábia, esses períodos solitários são incubadoras espirituais, onde verdades profundas são reveladas e caráter divino é formado. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As perguntas sem resposta, os caminhos fechados, as orações aparentemente não atendidas. Tudo isso se encaixará em um mosaico de significado quando você estiver pronto para ver o quadro completo. Como José pôde dizer a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Gênesis 50 e 20. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo as circunstâncias do seu nascimento, que podem parecer acidentais ou arbitrárias da perspectiva humana, são parte de um plano meticulosamente orquestrado. Sua família de origem, seu país de nascimento, a era em que você vive, nada disso é coincidência. Tudo foi precisamente calibrado para o cumprimento do seu propósito único. Na jornada do escolhido, há uma tensão sagrada entre o divino e o humano, entre predestinação e livre-arbítrio. Sua data de nascimento pode revelar aspectos do seu chamado, mas como você responde a esse chamado é sua escolha. Você pode, como Esaú, vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ou pode, como Jacó, lutar com Deus até receber a bênção. Vivendo como um escolhido em um mundo quebrado. Ser um escolhido não significa estar isento de dificuldades. Na verdade, muitas vezes significa o oposto. Os escolhidos frequentemente enfrentam desafios mais intensos, oposição mais feroz e tentações mais sutis, exatamente porque seu potencial de impacto é maior. O inimigo não se preocupa muito em atacar aqueles que não representam ameaça ao seu reino de trevas. Lembre-se de como Paulo, esse poderoso apóstolo escolhido por Deus, enfrentou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para o atormentar. 2 Coríntios 12:7. Quando ele implorou a Deus 3 vezes para removê-lo, o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas próprias fraquezas e lutas não desqualificam você como escolhido. Elas são, paradoxalmente, os próprios meios pelos quais o poder de Deus será mais claramente demonstrado em sua vida. O que parece perda é preparação. Quando você enfrenta oposição, rejeição ou fracasso, não conclua rapidamente que desviou-se do seu chamado. Muitas vezes, essas experiências são parte essencial da sua preparação. Como o ferreiro que forja uma espada no fogo, martelando-a repetidamente para criar uma lâmina forte e afiada, Deus usa o calor da adversidade e os golpes das provações para moldar você em uma ferramenta eficaz para seus propósitos. Não é coincidência, é propósito. Seus encontros aparentemente aleatórios, as portas que se abrem e fecham, os momentos de favor inesperado e os períodos de aparente esquecimento, tudo isso está sendo orquestrado com precisão divina. Como os fios de um tapete sendo tecido, você pode ver apenas os nós e voltas do lado inferior. Mas Deus vê o desenho glorioso que está sendo criado. Quando você compreende que seu nascimento não foi um acidente cósmico, mas um momento divinamente planejado, algo profundo acontece em seu espírito. A perspectiva da sua vida
muda completamente. As coincidências tornam-se confirmações. Os desapontamentos transformam-se em designações divinas. Os momentos de aparente fracasso revelam-se como fundamentais para seu crescimento espiritual. É como se um véu fosse removido dos seus olhos e, pela primeira vez, você conseguisse vislumbrar o grande quadro que Deus está pintando através da sua vida. No livro de Gênesis, encontramos a história de José, um jovem que recebeu sonhos proféticos indicando seu futuro de liderança e propósito. Porém, o caminho para a realização desses sonhos não foi direto nem fácil. Invejado pelos irmãos, José foi vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido em uma prisão por anos. Em cada etapa desse processo doloroso, poderia parecer que ele estava se afastando cada vez mais do propósito divino, não se aproximando dele. Você também pode estar passando por algo similar. Talvez tenha recebido promessas, visões e confirmações sobre seu chamado, mas em vez de portas se abrirem, elas parecem estar se fechando. Em vez de caminhos suaves, você encontra montanhas aparentemente intransponíveis. Em vez de reconhecimento, você enfrenta rejeição. Como José, você pode estar no seu próprio poço ou prisão espiritual, perguntando-se se os sonhos que Deus colocou em seu coração eram apenas ilusões. Mas como está escrito em Isaías 55, 8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que parece perda é preparação. O que parece desvio é, na verdade, o caminho mais direto para o seu destino divino. O processo de refinamento divino. Descobrindo sua identidade celestial. O processo de refinamento pelo qual todo escolhido passa não é arbitrário nem casual. É meticulosamente projetado por Deus para revelar e fortalecer sua verdadeira identidade. Como um artista que trabalha no mármore, removendo tudo o que não faz parte da obra-prima final, Deus remove de sua vida tudo o que não se alinha com seu verdadeiro eu, aquele que ele concebeu antes da fundação do mundo. Malaquias 3:3 nos diz: Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, para que apresentem ao Senhor uma oferta em justiça. Este versículo revela algo profundo sobre o processo de refinamento. O fundidor de prata da antiguidade sabia que o metal estava completamente purificado quando podia ver seu próprio reflexo na superfície da prata derretida. Da mesma forma, Deus continua o processo de refinamento em sua vida até que ele possa ver seu próprio reflexo em você. Esse processo frequentemente envolve isolamento. Você já notou como os grandes líderes espirituais da Bíblia passaram por períodos significativos de solidão antes de entrarem em seu ministério público? Moisés passou 40 anos no deserto. Davi cuidou de ovelhas em campos solitários antes de se tornar rei. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O que agora parece solidão será testemunho. Esses tempos aparentemente desperdiçados longe dos olhares do mundo são, na verdade, incubadoras espirituais essenciais onde Deus molda seu caráter e fortalece sua identidade. São nestes momentos de solidão que você aprende a ouvir a voz de Deus acima do ruído da multidão, a depender dele em vez de depender da aprovação humana, e a encontrar sua segurança não no que você faz, mas em quem você é em Cristo. Uma mulher de fé compartilhou sua jornada de refinamento comigo. Após anos servindo em posições de liderança em sua igreja, ela foi subitamente afastada devido a uma reorganização.
Ninguém a consultou. Ninguém reconheceu seus anos de dedicação. De repente, ela se viu sem título, sem plataforma, sem reconhecimento. Seus primeiros meses foram de amargura e questionamento. Por que, Deus? Eu estava servindo fielmente. Por que permitiu isso? Mas lentamente, durante aquele período de aparente rejeição e insignificância, Deus começou a revelar a ela quanto de sua identidade estava baseada em seu título e posição, não em seu relacionamento com Ele. Foi o período mais doloroso e mais transformador da minha vida, ela confessou. Mas agora entendo que Deus precisava me esvaziar de mim mesma para me encher de algo muito mais precioso, a certeza de quem eu sou nele, independentemente de qualquer reconhecimento externo. O que parecia perda era preparação. Hoje, ela serve em um ministério muito mais impactante, mas com uma fundação completamente diferente, não mais buscando validação, mas fluindo da plenitude de sua identidade em Cristo. Deus não permite nada sem razão. Cada perda, cada decepção, cada porta fechada tem um propósito divino. Como um treinador sábio que sabe exatamente quanto peso o atleta precisa levantar para desenvolver força sem causar lesão, Deus calibra perfeitamente suas provações. Nem mais, nem menos do que o necessário para moldar você à imagem de Cristo. Hebreus 12, 10 a 11 nos lembra: pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O fruto de justiça vem depois, não durante, o processo de disciplina. Durante o processo, frequentemente sentimos apenas a dor. É na retrospectiva que a beleza e o propósito do refinamento se tornam claros. Como um escolhido por Deus, sua vida segue um padrão diferente dos outros. Enquanto o mundo busca o caminho de menor resistência, o conforto e a gratificação imediata, você está sendo conduzido por um caminho de resistência, desconforto e gratificação adiada. Isto não é punição, é preparação. É o caminho para a maturidade espiritual e impacto eterno. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A linguagem dos sinais, reconhecendo a direção divina. À medida que você avança em sua jornada como escolhido, Deus continua confirmando e direcionando seu caminho através de sinais. Não sinais místicos ou supersticiosos, mas confirmações divinas que alinham-se perfeitamente com sua palavra e o desenho único de sua vida. Pense em Gideão, que pediu um sinal a Deus usando um velo de lã. Ele não estava testando Deus por incredulidade, mas buscando confirmação para um chamado aparentemente impossível. Deus, em sua graça, não apenas respondeu uma vez, mas 2 vezes, de maneiras que eliminaram qualquer dúvida. Da mesma forma, Deus frequentemente confirma seu direcionamento em sua vida, não através de uma única indicação, mas através de múltiplas confirmações que se alinham perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça divino. Estes sinais geralmente aparecem como coincidências divinas. Momentos em que circunstâncias, pessoas e oportunidades se alinham de maneiras que desafiam a explicação estatística. Carl Jung chamou esses momentos de sincronicidades, mas para o crente eles são muito mais. São os toques graciosos do Pai Celestial, lembrando-nos de que Ele está orquestrando cada detalhe. Um pastor compartilhou como Deus o direcionou para um ministério específico através de tais sinais. Estava lutando com a decisão de deixar uma posição confortável para iniciar um trabalho em uma área carente. Na mesma semana, 3 pessoas diferentes, que não se conheciam, me enviaram o mesmo versículo de Isaías 61. Então,
Um doador anônimo forneceu exatamente o valor que eu havia calculado que precisaríamos para o primeiro ano. E finalmente encontrei um edifício disponível precisamente no bairro que estava em meu coração. Qualquer uma dessas situações poderia ser coincidência, mas todas juntas era a assinatura de Deus na minha vida. Não é coincidência, é propósito. O Deus que orquestrou sua data de nascimento continua orquestrando cada detalhe da sua jornada. Como está escrito em Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você também pode estar experimentando esses alinhamentos divinos, momentos em que a mesma mensagem chega através de diferentes canais, em que portas se abrem precisamente quando você precisa delas, em que pessoas estratégicas cruzam seu caminho exatamente no momento certo. Estes não são acidentes, são pedras miliárias no caminho que Deus está pavimentando diante de você. Uma característica particular dos escolhidos é que eles tendem a ter experiências sincronísticas mais frequentes e mais intensas do que os outros. Não porque sejam mais especiais ou mais amados, mas porque estão mais sintonizados com o mover de Deus e mais conscientes do plano divino se desenrolando. Como alguém que começou a aprender um novo idioma e subitamente começa a notá-lo em todos os lugares, quando você começa a reconhecer a linguagem de Deus, você a vê manifestada constantemente ao seu redor. O que agora parece solidão será testemunho. Até mesmo seus momentos de aparente isolamento e desconexão estão cheios de sinais divinos, se você tiver olhos para ver. Como João em Patmos, exilado e solitário, você pode receber revelações que nunca teria recebido no meio da multidão e das distrações. Como Paulo na prisão, seus aparentes confinamentos podem se tornar plataformas para um impacto que transcende paredes e grades. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo os detalhes aparentemente arbitrários da sua vida, onde você nasceu, a família em que cresceu, os talentos naturais com os quais foi dotado, os interesses que o intrigam, todos são parte do plano divino. Cada elemento foi cuidadosamente orquestrado para prepará-lo para seu propósito único. Quando você reconhece esses padrões e começa a fluir com eles, em vez de lutar contra eles, experimenta uma liberdade e eficácia que só vem do alinhamento com seu chamado divino. A cruz antes da coroa. O paradoxo do sofrimento divino. Uma verdade que todos os escolhidos eventualmente enfrentam é o paradoxo do sofrimento divino. A realidade de que o caminho para a glória passa invariavelmente pela cruz. Este não é um princípio opcional ou um estágio que pode ser contornado. É o próprio coração do Evangelho e do padrão de vida dos escolhidos. Jesus, o maior exemplo deste princípio, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus 12:2. Ele entendeu que o sofrimento não era o fim, mas o meio para um propósito muito maior. Da mesma forma, Paulo declarou: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:21. O que parece perda é preparação. Como o trigo que deve ser moído para se tornar pão, como a uva que deve ser esmagada para produzir vinho, há aspectos do seu propósito divino que só podem ser liberados através do processo de sofrimento. Não um sofrimento sem sentido ou masoquista, mas um sofrimento redentivo que produz caráter, empatia, profundidade e autoridade espiritual que não pode ser obtida de outra forma. Um exemplo poderoso disso é Joni Eareckson Tada. Após um acidente de mergulho que a deixou tetraplégica aos 18 anos, ela enfrentou desespero, raiva e questionamentos profundos. Por que eu, Deus? Como posso servir-te assim? Mas através dessa aparente tragédia, Deus forjou um ministério global que tem alcançado milhões de pessoas com deficiências em todo o mundo. Seu sofrimento tornou-se a plataforma para seu propósito.
Como ela mesma disse, eu não trocaria minha cadeira de rodas por nada. É meu passaporte para um ministério mais rico e profundo. Talvez você esteja passando por seu próprio vale de sombra da morte, como Davi escreveu tão eloquentemente no Salmo 23. Talvez esteja enfrentando perda, doença, traição ou fracasso. Talvez esteja lutando contra a depressão, a ansiedade ou o desespero. Quero lhe assegurar, você não está abandonado. Você não foi esquecido. Este não é o fim da sua história. Porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Deus não permite nada sem razão. Seu sofrimento atual está sendo tecido no tapete mais amplo do seu propósito. Cada lágrima, cada dor, cada noite escura da alma está sendo redimida e transformada em material para sua missão. Como José pôde dizer aos irmãos que o venderam como escravo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Você também um dia olhará para trás e verá como Deus usou até mesmo seus momentos mais sombrios para um propósito maior. Este processo de transformação não é instantâneo. Assim como o carvão precisa de tempo, pressão e calor intenso para se tornar um diamante, seu caráter precisa de tempo sob pressão para desenvolver qualidades como perseverança, compaixão, humildade e fé inabalável. Como Tiago nos lembra, considerai motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:2-4. O que agora parece solidão será testemunho. Os períodos em que você se sente mais abandonado são frequentemente os momentos em que Deus está trabalhando mais profundamente em você. Como Jesus no jardim do Getsêmani, que em seu momento de maior angústia orou sozinho enquanto os seus discípulos dormiam, você pode estar passando por um período de aparente abandono que está forjando em você uma força interior que não poderia ser desenvolvida de outra forma. Não é coincidência, é propósito. Mesmo sua data de nascimento, com os desafios e oportunidades específicos de sua geração, foi divinamente planejada. Você nasceu para um tempo como este. Esther 4:10-4. Não por acaso, mas por design. Os desafios que enfrenta não são apenas obstáculos a serem superados, mas oportunidades divinamente orquestradas para manifestar o propósito pelo qual você foi criado. O poder do propósito. Ativando seu chamado divino. Uma vez que você começa a entender que sua vida tem um propósito divino, profundamente entrelaçado com cada aspecto da sua existência, inclusive sua data de nascimento, uma nova urgência e clareza começam a emergir. Não se trata mais de buscar sucesso pelos padrões do mundo, mas de cumprir a missão para a qual você foi especificamente projetado. O apóstolo Paulo expressou esse senso de propósito quando declarou: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Ele não estava apenas vivendo, estava perseguindo ativamente um chamado, uma vocação soberana, um propósito divinamente ordenado que dava direção e significado a cada aspecto da sua vida. Este propósito não é apenas sobre fazer, mas sobre ser. Como escolhido, você não é valioso primariamente pelo que realiza, mas por quem você é, um filho ou filha do Rei, designado para refletir um aspecto único do caráter de Deus que ninguém mais pode manifestar exatamente da mesma maneira. Uma mulher que passou por anos de luta com infertilidade compartilhou como descobriu seu propósito através dessa dor. Durante anos pensei que meu propósito como mulher era ser mãe. Quando isso não aconteceu, senti como se tivesse perdido minha identidade e razão de existir.
Mas através daquele deserto, Deus me mostrou que Ele tinha me criado para muito mais do que um único papel. Ele usou aquela dor para me conduzir a um ministério de aconselhamento para casais enfrentando perda e trauma. Minha dor tornou-se minha plataforma. Minha ferida tornou-se minha credencial. O que parecia uma maldição tornou-se minha comissão. O que parece perda é preparação. Muitas vezes é precisamente através das experiências que parecem nos desqualificar aos olhos do mundo que Deus nos qualifica para nosso verdadeiro chamado. Suas fraquezas, falhas e feridas não são obstáculos ao seu propósito. Quando rendidas a Deus, elas se tornam instrumentos essenciais para cumpri-lo. A ativação do seu propósito divino geralmente começa com um processo que podemos chamar de morte e ressurreição. A morte de visões e ambições autogenergadas, seguida pelo nascimento de uma visão divinamente inspirada, que é maior, mais profunda e mais impactante do que qualquer coisa que você poderia ter concebido por si mesmo. Jesus descreveu este princípio quando disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12, 24 a 25. Há um processo de morte, de rendição, de liberação, de abandono de controle, que precede a vida frutífera. O grão de trigo não apenas muda de forma quando é plantado. Ele verdadeiramente morre como semente para renascer, como algo inteiramente novo e mais produtivo. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo suas maiores lutas, fracassos e períodos de confusão estão sendo usados para prepará-lo para seu propósito. Como uma mãe que prepara seu filho para a vida adulta não apenas através de conforto e afirmação, mas também através de disciplina e desafio, Deus está preparando você através de cada experiência, doce ou amarga, para sua destilada missão. Não é coincidência, é propósito. Sua configuração única de talentos, interesses, experiências de vida e até mesmo feridas não é acidental, é intencional. É o seu DNA espiritual, um código único que, quando ativado pelo Espírito Santo, libera um impacto que ninguém mais pode ter exatamente da mesma maneira. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles períodos quando você se sente desconectado, incompreendido ou invisível, estão sendo tecidos na tapeçaria do seu testemunho. Como a borboleta que deve lutar para sair do casulo, a fim de fortalecer suas asas, suas lutas atuais estão desenvolvendo a força que você precisará para voar em seu propósito. A comunidade dos escolhidos, conexões divinas e alianças espirituais. Embora a jornada do escolhido frequentemente envolva períodos de isolamento, não é uma jornada destinada a ser percorrida totalmente sozinha. Deus sempre prepara uma comunidade de apoio, uma família espiritual que ajuda a nutrir, proteger e amplificar seu propósito. No Antigo Testamento, vemos como Deus conectou Moisés a Arão, Josué e os 70 anciãos. Vemos Davi cercado por seus poderosos, guerreiros leais que o protegiam e lutavam ao seu lado. Vemos Elias pensando que estava sozinho, apenas para Deus revelar que havia 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19 e 18. No Novo Testamento, Jesus formou uma comunidade de 12 discípulos e depois enviou 70 em sua missão. Paulo nunca ministrou sozinho, mas sempre com parceiros como Barnabé, Silas, Timóteo e muitos outros. Como escolhido por Deus, você também foi designado para conexões divinas, pessoas que foram estrategicamente colocadas em sua vida para complementar seus dons, fortalecer suas fraquezas, afiar seu caráter e ampliar seu impacto. Essas conexões não são acidentais,
mas providenciais. Um pastor compartilhou como ele encontrou sua equipe ministerial. Não procurei nenhum deles. Cada pessoa literalmente cruzou meu caminho em momentos quando nem estava procurando. Um em uma conferência onde eu estava apenas participando, não falando. Outro em um voo que foi atrasado, dando-nos horas para conversar. Outro através de uma conexão familiar que não parecia importante na época. Olhando para trás, vejo a mão de Deus em cada encontro acidental. Ele estava montando nosso quebra-cabeça muito antes de qualquer um de nós ver a imagem completa. Provérbios 27:17 nos diz: o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o semblante do seu amigo. Há pessoas em sua vida, ou que em breve entrarão em sua vida, que foram divinamente designadas para afiar você. Elas podem não ser sempre as pessoas mais confortáveis para estar por perto. Como o ferro afiando o ferro, pode haver faíscas e atrito, mas essas relações são essenciais para seu crescimento e eficácia. Não é coincidência, é propósito. Os divinos encontros no caminho que você experimenta não são aleatórios, mas cuidadosamente orquestrados por um Deus que está conectando seu corpo com precisão. Como Paulo escreveu em Efésios 4:16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Como escolhido por Deus, você não foi designado para carregar seu propósito sozinho. Há outros que foram chamados para caminharem ao seu lado, para levantá-lo quando você cair, para complementar seus dons e fortalecer suas fraquezas. O que agora parece solidão será testemunho. Mesmo em seus períodos de aparente isolamento, Deus está preparando alianças e parcerias que no tempo certo se manifestarão. Como Ruth esperando na eira, há um momento divino para cada conexão significativa em sua vida. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo as pessoas difíceis em sua vida, aquelas que o desafiam, frustram ou até mesmo ferem, estão servindo um propósito divino ao moldar seu caráter e prepará-lo para relações mais saudáveis e mais impactantes no futuro. Como José com seus irmãos que o venderam como escravo, você pode descobrir um dia que aqueles que pareciam seus adversários eram, na verdade, parte do plano divino para posicioná-lo para o seu destino. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As conexões que parecem faltar agora, os parceiros ministeriais que você anhela, a comunidade de apoio que você deseja, tudo isso está sendo preparado nos bastidores. Deus está alinhando pessoas e circunstâncias com perfeita sincronização, para que no momento exato, seu propósito possa ser amplificado através das relações divinas que Ele organizou. A colheita do propósito. Quando preparação encontra oportunidade. Há um princípio bíblico que ensina: não desprezeis os dias de pequenos começos. Zacarias 4:10. Todo propósito divino tem um tempo de gestação, um período quando parece que nada significativo está acontecendo, quando os frutos do seu chamado são mais uma promessa do que uma realidade. Durante esse tempo, é fácil desanimar, comparar-se com outros ou questionar se você realmente ouviu de Deus. Mas assim como a árvore que cresce invisível sob o solo antes de brotar acima da terra, há um momento de desenvolvimento oculto que é absolutamente essencial para um fruto duradouro. Como Jesus ensinou na parábola do semeador, a semente que cai em solo pedregoso brota rapidamente, mas murcha quando vem o calor, porque não tem raízes profundas. Mateus 13:5-6. Deus está mais interessado na profundidade das suas raízes
do que na rapidez do seu crescimento. Ele está construindo algo que vai durar, não apenas fazer um espetáculo temporário. É por isso que a fase de preparação frequentemente parece demorar mais do que esperamos ou desejamos. O que parece perda é preparação. Os anos em que parece que seu chamado está em espera, que suas habilidades estão sendo desperdiçadas ou que suas circunstâncias estão trabalhando contra você, são precisamente os anos em que Deus está fazendo seu trabalho mais profundo. Como José, cujos anos na prisão pareciam um terrível desperdício do seu potencial, você pode descobrir que são exatamente esses anos que estão desenvolvendo o caráter, a sabedoria e a perspiciência que você precisará quando for elevado à posição de influência. Um empresário cristão compartilhou como seus anos de falência e luta financeira, que pareciam um retrocesso devastador na época, foram, na verdade, sua melhor preparação. Eu tinha que aprender a humildade, a dependência de Deus e as lições de mordomia, que só vieram através do fracasso. Quando Deus finalmente me abençoou com um negócio bem-sucedido anos depois, eu tinha o caráter para administrá-lo corretamente. Se o sucesso tivesse vindo cedo, teria me destruído. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Há um momento divino, um kairos, quando sua preparação encontra a oportunidade, quando o trabalho interior que Deus tem feito em você se manifesta em circunstâncias externas. Eclesiastes 3:11 nos diz: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Há uma beleza na sincronização divina que não pode ser apressada ou forçada. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo os atrasos que parecem arbitrários ou injustos são precisamente calibrados para seu máximo benefício e impacto. Como diz Salmos 31:15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Deus não está atrasado, mesmo quando parece estar. Ele está trabalhando com uma perspectiva eterna, vendo não apenas o que você se tornará amanhã, mas o impacto que suas decisões terão através de gerações. Não é coincidência, é propósito. Sua vida não está sendo determinada por forças cegas do acaso, mas por um Pai amoroso que orquestrou cada detalhe, desde sua data de nascimento até o momento exato em que seu propósito se manifestará plenamente. Como Paulo escreveu em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que agora parece solidão será testemunho. Os períodos em que você se sente esquecido, negligenciado ou invisível são frequentemente os períodos em que Deus está te posicionando estrategicamente. Como Mordecai, que sentou-se à porta do rei por anos, aparentemente ignorado, até que em uma noite específica, sua lealdade foi lembrada, causando uma reviravolta que salvou toda uma nação. Sua invisibilidade atual pode ser a plataforma para sua influência futura. Quando sua preparação encontra a oportunidade divina, há uma capacitação sobrenatural que vai além das suas habilidades naturais. Como Bezalel, que foi cheio do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, Êxodo 35:21, para construir o tabernáculo, você descobrirá que Deus não apenas o preparou naturalmente, mas também o capacita sobrenaturalmente para cumprir seu chamado. Assim como sua data de nascimento foi divinamente cronometrada, o florescimento do seu propósito também tem um cronograma divino. Não é algo que pode ser manipulado, forçado ou acelerado além da velocidade que Deus determinou. Há uma razão para cada estação, para o inverno que parece estéril, para a primavera com seus pequenos brotos, para o verão de crescimento contínuo e, finalmente, para o outono de frutificação abundante. E se o período de solidão que você está vivendo agora for, na verdade, o maior presente que Deus poderia lhe dar? E se aquilo que parece abandono for, na realidade, o mais profundo abraço do Pai Celestial,
moldando você para um propósito que ainda não consegue vislumbrar completamente? Em Oséias 2,17, Deus revela um princípio transformador. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Observe este padrão divino. É no deserto, no lugar de aparente abandono, que Deus fala mais intimamente ao coração. Você talvez esteja nesse deserto agora, sentindo-se invisível, esquecido, deixado de lado enquanto outros avançam. Talvez seus talentos permaneçam não reconhecidos, seus dons sem plataforma, sua voz sem audiência. Talvez você tenha experimentado perda após perda, porta após porta fechada, oração após oração, aparentemente não respondida. E em meio a tudo isso, uma pergunta ressoa em seu coração. Por que, Senhor? Por que me trouxeste até aqui para me abandonar? Mas e se, neste exato momento, você estiver exatamente onde precisa estar? E se este deserto não for um desvio do seu destino, mas o próprio caminho para ele? O que agora parece solidão será testemunho. O deserto não é o fim da sua história, é apenas um capítulo necessário em uma narrativa muito maior que Deus está escrevendo através da sua vida. As estações do Espírito, entendendo os ciclos do crescimento divino. Na natureza observamos um padrão inalterável. As estações seguem umas às outras em um ciclo previsível de morte e renascimento. O inverno, com seu aparente vazio e dormência, não é uma falha no sistema, é uma parte essencial dele. É durante o inverno que as árvores direcionam sua energia para baixo, fortalecendo raízes invisíveis que sustentarão o crescimento visível da primavera e o fruto abundante do outono. Da mesma forma, sua vida espiritual move-se através de estações divinas, cada uma com seu propósito único. Eclesiastes 3:1 nos lembra: para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não existem acidentes no calendário de Deus, apenas estações perfeitamente cronometradas para desenvolver diferentes aspectos do seu caráter e prepará-lo para diferentes fases do seu propósito. O inverno espiritual, aquele tempo de aparente dormência, quando parece que nada está acontecendo, quando as promessas de Deus parecem congeladas e distantes, não é um sinal de que Deus o esqueceu. É um sinal de que Ele está trabalhando em um nível mais profundo, fortalecendo suas raízes para suportar o peso da glória que virá. Um homem de fé compartilhou sua experiência após perder seu emprego executivo em uma grande empresa. Durante 2 anos, ele enviou centenas de currículos, participou de dezenas de entrevistas, mas todas as portas permaneceram fechadas. Foi o período mais sombrio da minha vida, ele confessou. Eu questionava meu valor, minha identidade, meu chamado. Questionava se Deus ainda estava ouvindo. Mas durante aquele tempo de aparente inatividade, algo profundo estava acontecendo. Comecei a passar horas na palavra, não porque era disciplinado, mas porque estava desesperado. Comecei a orar, não como uma obrigação religiosa, mas como um clamor do coração. Lentamente, minha identidade começou a mudar, de alguém definido pelo seu título e salário para alguém definido unicamente por ser filho de Deus. Quando finalmente surgiu uma oportunidade, não era o que ele esperava. Era para liderar uma pequena organização sem fins lucrativos, com um salário muito menor do que ele ganhava antes. 5 anos atrás, eu teria rejeitado essa oferta instantaneamente. Mas o homem que entrou naquela organização não era o mesmo homem que perdeu seu emprego executivo. O inverno havia feito seu trabalho. Minhas raízes agora estavam em Cristo, não no meu sucesso. E, para minha surpresa, descobri uma satisfação e impacto que nunca conheci em minha carreira anterior. O que parecia perda era preparação. O que parecia rejeição era, na verdade, redirecionamento divino. O que parecia um deserto era, na realidade,
uma estufa espiritual onde Deus estava cultivando qualidades que não poderiam se desenvolver em nenhum outro ambiente. Não é coincidência, é propósito. Até mesmo as estações mais secas e aparentemente estéreis da sua vida são cuidadosamente planejadas por um Deus que está trabalhando em múltiplos níveis simultaneamente, desenvolvendo seu caráter, ajustando suas expectativas, purificando seus motivos e preparando circunstâncias externas que, no tempo certo, se alinharão perfeitamente com a obra interior que ele completou. Jeremias 29, 11 nos diz: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Observe que este versículo foi escrito para pessoas no exílio, pessoas que haviam perdido tudo: suas casas, sua terra, seu templo. No momento em que eles menos conseguiam ver a mão de Deus, ele lhes assegurou que o plano continuava intacto, que o exílio não era o fim, mas um desvio necessário no caminho para sua restauração. Da mesma forma, seu exílio atual, esse período de aparente abandono e confusão, não é um sinal de que Deus o esqueceu ou que seus planos para você fracassaram. É apenas uma estação necessária, um ciclo essencial no seu desenvolvimento espiritual. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As peças do quebra-cabeça que agora parecem desconexas e sem sentido serão reunidas em um quadro de beleza e propósito que excederá tudo o que você poderia ter imaginado. Como José pôde finalmente dizer aos irmãos que o venderam como escravo: Vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Gênesis 50 e 20. Você também um dia olhará para trás para suas estações de deserto e verá como elas foram essenciais para o florescimento do seu propósito divino. O poder do testemunho. Como sua história influencia o mundo. Seu testemunho, a história única de como Deus tem trabalhado em e através da sua vida, é uma das ferramentas mais poderosas no arsenal do reino. Apocalipse 12, 11 nos diz que os santos o venceram, Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Há um poder espiritual liberado quando você compartilha autenticamente sua jornada de fé, incluindo as batalhas, as quedas e as restaurações. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles períodos secretos de luta, aqueles momentos quando você se sentiu mais abandonado e questionou onde Deus estava, frequentemente se tornam os pontos mais poderosos do seu testemunho. Por quê? Porque são os momentos que outros também experimentam, mas raramente ouvem discutidos abertamente, especialmente em círculos cristãos. Quando você tem coragem de compartilhar honestamente como Deus o sustentou através do vale da sombra, não com platitudes superficiais, mas com vulnerabilidade autêntica, você oferece esperança tangível àqueles que ainda estão no meio do seu próprio vale. Seu testemunho se torna uma corda salva-vidas lançada para aqueles que estão se afogando em desespero, um mapa para aqueles perdidos em confusão, uma promessa viva de que há, de fato, um caminho através da escuridão. Uma mulher compartilhou como seu período mais sombrio tornou-se seu ministério mais frutífero. Após perder seu filho por suicídio, ela passou por um deserto de dor que durou anos. Tudo o que eu acreditava sobre Deus foi testado no fogo daquela perda, ela disse. Houve dias em que eu não conseguia nem orar, dias em que eu questionava se Deus realmente existia ou se importava. Lentamente, dolorosamente, ela começou a reconstruir sua fé. Não a fé simplista e intocada que tinha antes, mas uma fé mais profunda, mais complexa, forjada no forno da aflição. Eu não voltei para o mesmo lugar onde estava antes da tragédia, ela explicou. Eu avancei para um lugar novo, um lugar de fé mais humilde, mais dependente, mais compassiva.
Anos depois, ela sentiu-se chamada a iniciar um grupo de apoio para pais que haviam perdido filhos. Eu nunca teria escolhido esse ministério, ela confessou. Mas agora vejo como Deus redimiu minha dor mais profunda. Minha capacidade de me conectar com esses pais vem precisamente do fato de que eu andei no vale em que eles estão. Minha solidão se tornou meu testemunho, e meu testemunho tornou-se um farol para outros. Não é coincidência, é propósito. Suas experiências mais dolorosas, mais confusas, mais isoladas, não são desperdício. São matéria-prima para um testemunho que alcançará pessoas que nenhum sermão polido jamais poderia tocar. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, 3-4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Observe o padrão. Somos consolados para poder consolar outros. Recebemos misericórdia para poder mostrar misericórdia. Nosso conforto não é apenas para nosso benefício, mas para capacitar-nos a estender esse mesmo conforto aos outros. Este é o ciclo divino de redenção, transformando nossa dor em propósito, nossa solidão em ministério, nossas feridas em credenciais para a cura. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo suas experiências mais difíceis, aquelas que você nunca teria escolhido, estão sendo talhadas com precisão divina para alcançar pessoas específicas que precisarão exatamente do seu testemunho único. Como Esther foi colocada no palácio para um momento como este, Esther 4:10-4, você foi posicionado em suas circunstâncias específicas, incluindo seus desafios e lutas, para um propósito que ultrapassa sua compreensão atual. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As partes da sua história que agora parecem desconexas, os altos e baixos, os avanços e retrocessos, as estações de abundância e as estações de privação, serão reveladas como uma narrativa coesa de redenção. Como um mestre tecelão trabalhando em um tapete complexo, Deus está entrelaçando cada fio da sua vida, dourado e cinza, brilhante e opaco, em um padrão de beleza e propósito, cuja magnificência completa só será totalmente vista à luz da eternidade. O que parece perda é preparação. Suas derrotas, fracassos e desilusões não são o fim da sua história. São pontos de virada cruciais dentro dela. Como a Sexta-feira Santa que teve que preceder o Domingo de Páscoa, algumas mortes são necessárias para que ressurreições mais gloriosas possam seguir. A força do propósito, perseverando quando o caminho é obscuro. No cerne de toda jornada de fé significativa está a virtude crucial da perseverança. A capacidade de continuar avançando, mesmo quando o caminho é obscuro, os resultados são incertos, e cada passo requer um ato deliberado de vontade alinhada com a fé. Hebreus 12, 1-2 nos exorta: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em vista da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A perseverança não é glamourosa, não é emocionante como os momentos de vitória milagrosa ou tão dramática quanto as lutas intensas. É o terreno do meio, o longo trecho do deserto entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida, os anos silenciosos de pastoreio entre a unção de Davi e sua coroação, os dias não registrados entre a ressurreição e o Pentecostes, quando os discípulos simplesmente esperaram, oraram e perseveraram na fé. É nesse terreno do meio que muitos desistem do seu propósito.
É relativamente fácil começar algo novo no entusiasmo do momento, quando a visão é fresca e a energia é alta. É igualmente natural encontrar força renovada quando podemos ver a linha de chegada à nossa frente. Mas no meio, quando o entusiasmo inicial esvaneceu, a fadiga se instalou e a conclusão ainda parece distante, é quando o verdadeiro teste de propósito ocorre. Como você persevera quando o caminho é obscuro? Como mantém o curso quando não consegue ver resultados tangíveis? Como continua crendo que sua data de nascimento importa, que você foi escolhido para um tempo como este, quando todas as evidências visíveis parecem contradizer essa verdade? A resposta é encontrada não em circunstâncias externas, mas em uma convicção interior inabalável, como Paulo expressou em 2 Timóteo 1:12. Por esta razão sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Observe a base da confiança de Paulo. Não, eu vejo, mas eu sei. Sua perseverança não estava ancorada no que ele podia ver, que na verdade eram principalmente circunstâncias negativas como prisão, rejeição e perseguição, mas no que ele sabia sobre o caráter de Deus e o chamado que havia recebido. Um missionário que serviu em um campo extremamente difícil por décadas, sem ver fruto significativo, compartilhou como manteve sua perseverança. Eu tive que escolher diariamente não avaliar meu chamado pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade ao que Deus havia claramente me dirigido a fazer. Descobri que Deus estava muito mais interessado na minha obediência do que nos meus resultados, muito mais focado no meu caráter do que nas minhas conquistas. Após 20 anos, algo extraordinário começou a acontecer. As sementes que haviam sido fielmente plantadas por tantos anos começaram a brotar. Um avivamento irrompeu naquela comunidade anteriormente resistente. Se eu tivesse desistido com base na falta de evidência visível, teria perdido o privilégio de testemunhar o que Deus estava planejando o tempo todo. Aprendi que a perseverança não é apenas continuar até ver resultados. É continuar porque você confia no Deus dos resultados, esteja você vendo-os ou não. O que parece perda é preparação. Os longos períodos de espera aparentemente infrutífera, as orações que parecem bater em um céu de bronze, os esforços sinceros que não produzem resultados visíveis, nada disso é desperdiçado no reino de Deus. Cada ato de obediência fiel está construindo algo eterno, algo cuja plenitude pode não ser revelada nesta vida, mas cuja realidade é tão certa quanto as promessas de Deus. Não é coincidência, é propósito. Até mesmo o momento em que você nasceu, com todas as suas vantagens e desafios únicos, foi divinamente ordenado. Você não está vivendo em um universo de acasos, mas em uma criação cuidadosamente coreografada, onde cada detalhe tem significado e propósito, incluindo a data específica em que você deu seu primeiro suspiro. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo os atrasos aparentes no desenrolar do seu propósito são perfeitamente cronometrados. Como o agricultor que entende que diferentes culturas requerem diferentes períodos de crescimento, Deus sabe exatamente quanto tempo é necessário para o pleno desenvolvimento do seu chamado. A maturação não pode ser apressada sem comprometer a qualidade do fruto. O que agora parece solidão, será testemunho. Cada momento de fidelidade no deserto, cada escolha de perseverar, quando tudo no você quis desistir, cada decisão de continuar amando quando seu coração estava quebrado, cada ato de adoração nas trevas, tudo isso está sendo registrado não apenas no céu, mas no tecido da sua alma. E um dia, seu testemunho de perseverança será exatamente o que alguém precisará ouvir para encontrar coragem para seu próprio deserto. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido.
As peças do quebra-cabeça que agora parecem aleatórias e desconexas, as portas que se fecharam, os relacionamentos que terminaram, as oportunidades que não se materializaram, se encaixarão com perfeição divina, revelando um padrão mais belo e significativo do que qualquer um que você poderia ter projetado por si mesmo. O legado eterno. Como sua vida transcende o tempo. Sua vida não é apenas sobre você, e não é apenas sobre agora. Existe uma dimensão eterna para o seu propósito que transcende sua existência terrena e impacta gerações além do seu tempo de vida imediato. Este é o conceito de legado. O impacto duradouro que flui de uma vida vivida com propósito intencional e alinhamento divino. Salmo 145, 4, expressa esta visão de longo prazo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Observe a continuidade entre gerações. O que Deus faz em e através de você não está confinado à sua própria experiência, mas é destinado a ser transmitido como um testemunho para aqueles que virão depois. A perspectiva bíblica do tempo é radicalmente diferente da mentalidade instantânea da nossa cultura. Enquanto o mundo moderno está focado em resultados imediatos, métricas de curto prazo e gratificação instantânea, Deus frequentemente trabalha em escalas de tempo que abrangem gerações. Pense em Abraão, que recebeu promessas cujo cumprimento completo ele nunca veria em vida. Pense em Moisés, que conduziu os israelitas para fora do Egito, mas não entrou na terra prometida. Pense em Davi, que reuniu materiais para um templo que seu filho construiria. Esses portadores da visão e preparadores do caminho entenderam algo profundo sobre o propósito divino, que muitas vezes somos chamados a plantar árvores sob cuja sombra nunca nos sentaremos, a lançar fundamentos sobre os quais outros construirão, a iniciar jornadas que outros completarão. Isto não diminui nosso propósito, na verdade o expande, conectando nossa breve vida a uma narrativa muito maior que continua muito depois de nossa partida deste mundo. Um pastor idoso compartilhou como essa perspectiva transformou sua visão de ministério. Por anos, eu medi o sucesso pelo que podia ver: tamanho da congregação, projetos completados, vidas visivelmente transformadas. Mas quando passei dos 60 anos, Deus começou a mudar minha perspectiva. Comecei a investir mais profundamente em alguns jovens líderes, compartilhando não apenas habilidades de ministério, mas lições de vida, valores fundamentais e verdades que aprendi através de sucesso e fracasso. Agora, na minha 8ª década, vejo esses líderes fazendo coisas que eu nunca poderia ter feito, alcançando pessoas que eu nunca teria alcançado. Percebo que meu maior impacto pode não ser o que construí diretamente, mas o que ajudei outros a construir. Meu legado não é um edifício ou programa, mas pessoas que continuarão muito depois de eu partir. O que parece perda é preparação. Seu investimento em outros, especialmente quando parece não produzir resultados imediatos, está construindo um legado cujo impacto total pode não ser visível durante sua vida. Como alguém que planta um carvalho, não uma flor de verão, você pode não ver a magnitude completa do que está cultivando, mas gerações futuras se abrigarão sob seus ramos. Não é coincidência, é propósito. Sua data de nascimento o colocou em um momento específico da história humana, em uma interseção única de circunstâncias, desafios e oportunidades. Você foi posicionado precisamente onde e quando pode ter o maior impacto, não apenas em seu próprio tempo, mas como um elo em uma corrente de propósito que estende-se para as gerações futuras. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo as dores e lutas únicas da sua geração, sejam desafios sociais, morais, tecnológicos ou espirituais, foram divinamente permitidas como o contexto específico no qual seu chamado será vivido e seu legado será forjado.
Como Ester foi colocada no reino persa para um momento como este, Ester 4:14, você foi posicionado em sua era específica para um propósito divino que transcende sua compreensão imediata. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles períodos onde você se sente esquecido, não reconhecido ou como se estivesse trabalhando em vão, são frequentemente os momentos em que o trabalho mais profundo está acontecendo. Trabalho cujo fruto pode não ser colhido em sua geração, mas cuja semente está sendo fielmente plantada para uma colheita futura. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As aparentes desconexões e contradições da sua vida, porque você experimentou certos desafios, porque certas portas se fecharam enquanto outras se abriram, porque seu caminho tomou voltas inesperadas, serão reveladas não como acidentes ou erros, mas como parte de um padrão divinamente orquestrado, cujo propósito transcende sua vida individual e se conecta ao desdobramento do plano redentor de Deus através da história. Encontrando paz na jornada, descansando no propósito divino. No núcleo da vida do escolhido está um paradoxo divino. Você é chamado tanto para esforço zeloso quanto para descanso confiante. Você deve trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. E ao mesmo tempo lembrar que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12. Você é convocado a combater o bom combate. 1 Timóteo 6:12. E ainda assim, convidado a entrar no seu descanso. Hebreus 4:1. Como você navega esse paradoxo? Como luta diligentemente pelo seu propósito sem cair na ansiedade, esforço próprio e exaustão espiritual? Como descansa no propósito divino sem deslizar para a passividade, preguiça ou irresponsabilidade? A resposta está no conceito de descanso ativo, um estado do coração em que você trabalha diligentemente, mas com uma confiança profunda de que o resultado final não depende totalmente de você. É a paz que vem de saber que, embora você seja chamado a participar do plano de Deus, você não é responsável por fazer com que ele aconteça através da força de vontade ou esforço próprio. Jesus demonstrou essa combinação perfeita de zelo e descanso. Ele trabalhava incansavelmente, ensinando, curando, discipulando, mas nunca parecia apressado, ansioso ou sobrecarregado. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, mantinha limites saudáveis e foi capaz de dormir tranquilamente em um barco durante uma tempestade, enquanto todos ao redor dele estavam em pânico. Seu segredo? Uma confiança inabalável no cronograma, propósito e poder do Pai. Em João 5,19, Jesus revelou a fonte do seu descanso ativo. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Ele não estava tentando descobrir o que fazer ou esforçando-se para fazer acontecer. Ele estava simplesmente seguindo o que via o Pai já fazendo. Esta é a chave para encontrar paz na jornada do seu propósito. Reconhecer que o plano já existe na mente de Deus, que o caminho já está estabelecido, que os recursos já estão providos e que seu papel não é criar do zero, mas cooperar com o que Deus já iniciou. Não é coincidência, é propósito. Desde o momento do seu nascimento até o presente, Deus tem estado trabalhando, muitas vezes nos bastidores, frequentemente de maneiras não reconhecidas, mas sempre com precisão e intencionalidade perfeitas. Sua tarefa não é fazer o plano funcionar, mas discernir e alinhar-se com o que já está em movimento. Uma mulher compartilhou como essa mudança de perspectiva revolucionou sua experiência de vocação. Eu vivia constantemente ansiosa, sempre sentindo que não estava fazendo o suficiente para cumprir meu chamado.
Cada obstáculo parecia uma evidência de que eu estava falhando. Cada atraso, uma acusação da minha inadequação. Então Deus gentilmente me mostrou que eu havia assumido um papel que nunca me foi dado, o papel de garantir resultados. Gradualmente entendi que minha responsabilidade não era fazer tudo acontecer, mas simplesmente ser fiel no que Ele colocava diante de mim a cada dia. Esta revelação não me tornou menos diligente, mas liberou meu esforço da ansiedade que anteriormente o envolvia. Agora trabalho arduamente, mas com uma paz interior que não depende dos resultados visíveis. Esta é a liberdade que vem de realmente compreender que sua data de nascimento e cada aspecto da sua vida está tecida em um tapete maior que você não está tecendo sozinho. Você é um participante vital, mas não o tecelão principal. Você contribui, mas não controla. O que parece perda é preparação. Mesmo seus aparentes fracassos, recuos e períodos de espera são fios necessários no desenho maior. Quando você entende isso profundamente, pode descansar até mesmo no meio de circunstâncias difíceis, confiando que nada está desperdiçado, nada está perdido, nada está além da capacidade redentora de Deus. Deus não permite nada sem razão. O Criador que dirige as estrelas em seus cursos, que marca o tempo das estações, que orquestra a complexidade da vida celular e os movimentos dos continentes, não está de repente confuso ou incerto sobre os detalhes da sua vida. Como Jesus nos lembrou, o mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu está infinitamente mais investido no seu bem-estar e propósito. Mateus 6, 25 a 34. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles períodos de aparente silêncio divino, quando você se sente mais abandonado e esquecido, são frequentemente quando Deus está trabalhando mais profundamente. Como o inverno, quando toda a vida parece ter deixado as árvores, mas a atividade vital continua invisível sob a superfície, seus invernos espirituais são essenciais para um florescimento mais profundo e duradouro. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Esta não é apenas uma platitude reconfortante, mas uma promessa baseada no caráter revelado de um Deus que prometeu fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Encontrar paz na jornada significa abraçar tanto a responsabilidade ativa quanto a confiança passiva. Significa trabalhar diligentemente como se tudo dependesse de você, enquanto descansa completamente sabendo que, em última análise, tudo depende de Deus. É viver nesse equilíbrio sagrado entre esforço e rendição, entre planejamento estratégico e flexibilidade espiritual, entre a consciência de seu chamado único e a humilde compreensão de que você é parte de algo muito maior que si mesmo. Como Paulo expressou em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz que transcende a compreensão não é a ausência de desafio ou conflito, mas uma âncora inabalável no meio deles.